Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o espírito do anticristo, o espírito maligno que seduz e hipnotiza os seus seguidores. Para você entender um pouco sobre isso, eu vou estar passando aqui algo que o Espírito Santo de Deus me direcionou e me revelou acerca das atuações do espírito do anticristo que já está atuando no mundo. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Antes de dar início a esse vídeo, eu quero estar trazendo uma base bíblica, um versículo bíblico na palavra de Deus, que fala muito claro acerca disso. Quero que você preste atenção naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Na primeira epístola de João, capítulo 4 e verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. No verso 5 diz, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo vos ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não ouve a nós. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Com certeza você já viu inúmeros falsos profetas, inúmeros falsos crentes que por onde eles passam arrastam multidões, arrastam elogios. As pessoas amam, o mundo idolatra, o mundo adora. E nisso surgiu uma pergunta na sua cabeça. Entre Jesus Cristo e Barrabás, a multidão escolheu Barrabás. Jesus Cristo era o Salvador, ele fazia milagres, ele salvava, libertava, mas as pessoas rejeitaram a ele para escolher um salteador. Então, por que Jesus Cristo estaria no meio disso? Aonde o errado é aceito e aonde o justo é rejeitado. E você sabe o que é isso? É o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Eu não sei se você prestou atenção, mas a própria Bíblia Sagrada está dizendo que esse espírito já atua há muito tempo. Então ele já está no mundo, ele já está atuando atualmente. E é ele que hipnotiza os seguidores dos falsos profetas, os falsos crentes, que se apresentam com aparência de piedade, parecendo ser pessoas justas, mas não são. São próprios vasos de Satanás que o diabo está usando para arrancar adoração, idolatria de pessoas que estão hipnotizadas pelo espírito do anticristo. Agora você entendeu o porquê que a multidão adorou Barrabás. Por que a multidão pediu a liberdade de Barrabás? Porque estava hipnotizada pelo espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele quer adoração, ele quer idolatria das pessoas. É por isso que existem muitos pastores, muitas falsas profetisas, muitos crentes querendo bajulação, querendo adoração, requerendo adoração das pessoas. Gostam que são idolatradas, amam ser idolatradas e não falam nada, porque é espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está na vida dessa pessoa. Quando você vê uma pessoa que é muito idolatrada, muito adorada, é porque o espírito do anticristo já está na vida dela. E está fazendo dela um Deus na terra. E o diabo está por trás, recebendo a adoração. E todo aquele que não se manifesta para condenar essa idolatria, porque tem muito crente que fala da estátua dos católicos, mas fica idolatrando falsos profetas, fica idolatrando pastores, fica idolatrando falsos crentes, falsas profetisas, falsas missionárias, fica idolatrando, adorando como se fosse um Deus sobre a face da terra. E eu te digo, qual deles irá se livrar? Aqueles que estão adorando homens ou aqueles que estão adorando estátua? Os dois se encontram na mesma idolatria.
Os dois têm o mesmo espírito do anticristo. Tanto o ser que gosta de ser adorado, quanto o ser que está adorando o outro ser que se passa por Deus em cima da terra. Os dois estão com o espírito do anticristo. Estão seduzidos pelo espírito que hipnotiza, pelo espírito que seduz, porque esse espírito de anticristo, ele usa a imagem que seduz. Porque o diabo, ele não vai aparecer do jeito que ele é, de maneira nenhuma. Ele não vai aparecer com a sua caricatura horrível, com a sua imagem real, com a sua caricatura real, porque as pessoas vão ficar espantadas e vão fugir das trevas, vão fugir do horror que vão ver. É por isso que ele se transfigura em espírito de luz, em anjo de luz, para as pessoas olhar e se admirar, ficar hipnotizado. Nossa, eu amei esse pregador, adorei esse pregador, eu amo esse pregador, eu tenho a foto dele no meu quarto, eu faço objetos com a foto dele porque eu adoro, eu admiro, e isso se torna uma idolatria. Toda pessoa que se encontra nisso é um idolatra, está seduzido pelo espírito do anticristo, o espírito que usa a imagem que seduz. Então o espírito do anticristo, ele precisa usar a imagem que seduz, a imagem que hipnotiza. Ele precisa usar os falsos profetas. Então é preciso ter falsos profetas, porque o diabo precisa usar. Ele precisa receber adoração através dos falsos profetas, porque tem milhares de seguidores, pessoas que idolatram, que caem e morrem por causa daquele profeta, por causa daquela profetisa. Tem pessoas assim, que caem e morrem, que adoram, idolatram. Então o diabo precisa receber adoração para ele viver, se colocar de pé. É o espírito do anticristo que usa a imagem que seduz. Ele usa a pessoa, a imagem da pessoa que está ali exposto, o profeta, com os seus sinais e milagres falsos, para as pessoas ali adorarem aquela pessoa. Mas o diabo está por trás, usando aquela pessoa para receber adoração. E quantos são pessoas que idolatram homens, que adoram homens? Porque hoje em dia, se um falso crente que arranca olhares, que arranca adoração, que arranca idolatria das pessoas, se ele falar uma coisa, se ele entregar uma profecia, se ele entregar uma revelação, todo mundo se mata e morre por causa daquilo. Todo mundo obedece e acredita. É porque está sob o controle do espírito do anticristo. O espírito do anticristo já seduziu, já hipnotizou. E pense uma coisa, quando o anticristo se manifestar, muitos crentes vão adorar e serão hipnotizados, porque não tiveram prazer na verdade. Esse espírito do anticristo, ele se passa pelo Espírito Santo, ele imita as obras do Espírito Santo, porque tem aparência de piedade, tem aparência de justiça. Então ele vai vir transfigurado nisso. E esse espírito de anticristo que já está no mundo, ele já tem vasos preparados para usar. Tem pessoas aí que muitos nem percebem ao nosso meio, mas o espírito do anticristo já está nessa pessoa, já está preparando a chegada do outro anticristo transfigurado. Assim como o anticristo fisicamente virá ao mundo sem que ninguém perceba que ele é um falso profeta, que ele tem um espírito do anticristo, ninguém vai perceber que ele é do diabo e filho do diabo, porque as pessoas estão hipnotizadas, estão sem discernimento nenhum, tudo para ela é Deus, tudo para ela o Senhor está, sem pedir para Deus um sinal, sem pedir para Deus mostrar acerca daquilo, daquela pessoa. Essas pessoas idolatram o homem por poucas coisas, estão tão carentes de Deus que acabam idolatrando homens, falsos profetas, pessoas, crentes que estão aí querendo adoração, querendo bajulação, querendo ser paparicado pelo mundo. E a própria palavra de Deus já diz: o mundo não nos ouve, porque habita em nós o Espírito da verdade. É por isso que esses falsos profetas, tudo que eles falam, o mundo recebe, o mundo ama, o mundo crê, porque não é de Deus, não é Deus que está falando.
É o espírito do anticristo, é por isso que o mundo ama. Se você tem uma pessoa, se você conhece um crente que o mundo ama, que o mundo idolatra, que o mundo gosta, pode ficar com o pé atrás, porque essa pessoa tem o espírito do anticristo. Se você vê uma pessoa que dá uma profecia e o mundo ama, o Brasil recebe, entenda uma coisa, não é Deus, é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que está requerendo adoração. E o mundo está recebendo porque o mundo não tem o espírito da verdade. Então é por isso que recebe o espírito do erro, o espírito da operação do erro, da mentira, das falácias. Porque do mundo são. Então é por isso que o mundo ama. É por isso que todo mundo segue. É por isso que todo mundo elogia, bajula, idolatra, adora, porque é do mundo. O espírito do anticristo tem ligação com o mundo, é o diabo, o Deus desse século. Agora a pessoa acha isso normal, porque Deus está dando para ela a fama. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo não tinha fama. Jesus Cristo não era adorado pelas pessoas. Jesus Cristo era rejeitado, porque a multidão disse: soltem Barrabás e prendam Jesus Cristo. Foi isso que aquela multidão clamou. Mas hoje em dia fariam a mesma coisa. Soltem o profeta de tal e aprisionam Jesus Cristo. Soltem a profetisa de tal e amarram Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo viesse no mundo atualmente, ninguém o receberia, porque ele não tem fama, ele não tem boa aparência. É por isso que o mundo não receberia. É por isso que o mundo não aceitaria. O povo conhece os falsos profetas que estão em níveis altos, profetas que estão sendo falsos profetas que têm níveis reconhecidos mundialmente, porque Jesus Cristo tem todo o poder, mas ele não pode ser conhecido por todas as pessoas. Então, só pode ser conhecido por todas as pessoas quem tem o espírito do anticristo. O Deus desse século, o diabo transfigurado em espírito de luz, o diabo com aparência de justiça, ele também foi anjo de luz. Quantos falsos profetas existem no mundo? Quantos falsos profetas existem nesse YouTube? Muita gente fala que é de Deus. Eu amo porque é Deus que fala. Eu sigo porque é de Deus. A pessoa faz uma caridade, a pessoa dá uma esmola e filma, a pessoa abraça um paralítico e fala que vai dar para ela um salário, aí a pessoa, nossa, é um homem de Deus. Ama um falso profeta, adora um falso profeta sem perceber. Isso é o espírito do anticristo que está te hipnotizando com as falsas obras de justiça. Tantos falsos profetas que existem no mundo. E existem milhares aqui no YouTube que Deus já mostrou e já falou que não está. Muitas falsas profetizam nesse YouTube que Deus já mostrou e disse que não está na vida dessas pessoas. O diabo está usando com falsa aparência de justiça para enganar as pessoas e todo mundo falando é de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus, mas não é. Pessoas que têm o espírito que hipnotiza para receber adoração. Parou nessa pessoa no canal dela, parou para seguir ela, já está hipnotizado. Agora só não hipnotiza quem realmente tem o espírito da verdade, quem carrega o espírito da verdade, que não se deixa idolatrar homens, adorar homens. Porque Jesus Cristo é o único que deve ser adorado, é o único que deve receber louvor e adoração, não é o homem. Então cuidado com a imagem que seduz. O diabo usa o corpo do falso profeta, da falsa profetisa, para a pessoa receber adoração e ele receber a adoração e idolatria por trás. Ele usa o corpo do falso profeta, da falsa profetisa, para receber adoração. E as pessoas não percebem, adoram, idolatram, seguem, amam. Até colocam cartaz na sua casa, no seu quarto, na sua estante, com a foto da falsa profeta, do falso profeta, porque ama a pessoa, admira tanto a pessoa a um ponto de adorar ela no lugar de Jesus Cristo. Mas uma coisa eu te digo, o juízo final, a justiça de Deus está vindo sobre a face da terra e muitos verão realmente quem são essas pessoas.
o que elas escondem dentro delas que não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo, porque se fosse o Espírito Santo, elas rejeitariam a idolatria, porque o único que merece glória e honra é o Senhor Jesus Cristo. Se essa palavra, se esse vídeo edificou sua vida, deixa o seu like em nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas venham ser alcançadas por essa verdade. Porque eu creio, se fosse um vídeo de falso profeta, teria inúmeros likes, compartilhamentos, comentários. Mas como é uma palavra da verdade, poucas pessoas recebem. Então deixe o seu like e que Deus abençoe em nome de Jesus.